Olha só, muito se fala na internet sobre o tarifaço dos Estados Unidos, né? A tarifa de 50% imposta por Donald Trump ao nosso país, ao Brasil. Mas poucas pessoas entenderam quão que esses impactos vão causar dentro do nosso país. E é claro que as instituições que se tivessem colocado em prática o que eu vou te mostrar aqui, com certeza os impactos seriam muito menores. Então eu vou te apresentar um programa nosso da Qualité que fala sobre uma metodologia de análise de processos, estratégias e ações. Mas antes de tudo, vamos entender um pouquinho o que é esse tarifaço e como que ele impacta. Vou te trazer aqui mais ou menos 5 motivos de como ele impacta na área da saúde. Vou pegar a área da saúde como exemplo, mas a metodologia que eu vou mostrar para vocês se aplica a qualquer nicho de negócios. Mas é importante você conseguir entender o quanto esse impacto pode causar na área da saúde. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esses impactos. De antemão, vamos entender, eu não sou nenhum expert aqui de economia, nada, mas eu não sou leigo para entender isso. O que acontece? O Brasil, o Brasil, pessoal, ele compra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele compra do Brasil, certo? O que que acontece? O Brasil, quando ele vai exportar para os Estados Unidos vai cobrar uma taxa de mais ou menos 50%. E quando os Estados Unidos for comprar do Brasil, ele também vai cobrar uma taxa de 50%. Ou seja, a moeda de comercialização do nosso continente, né? Enfim, ela é em dólar. E isso, consequentemente, vai aumentar a moeda do dólar e automaticamente alguns impactos acontecerão na área da saúde. Como, por exemplo, o aumento drástico de custos operacionais, equipamentos médicos, próteses, insumos laboratoriais, reagentes e medicamentos importados que vêm dos Estados Unidos. Então, isso impactaria, pessoal, o custo por um procedimento. Então, um procedimento que hoje se pagaria R$ 50, vai se pagar 100 com essa tarifa. Então, é mais ou menos nesse sentido que você tem que entender. Temos também a respeito sobre o risco da continuidade da assistência. Então, algumas instituições dependem de itens importados dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma rede de tecnologia, de equipamentos, de engenharia que vem dos Estados Unidos. Então, acaba que a gente teria uma ruptura nesse estoque e seria dificultoso causar uma continuidade da assistência. E terceiro, né, eu falei que eu ia trazer cinco, mas vou trazer só três, é a necessidade urgente de substituição tecnológica ou de fornecedores. O que que significa isso? Que automaticamente, como a gente tem muitos equipamentos, muitas peças de substituição vêm dos Estados Unidos. Muitos equipamentos vêm dos Estados Unidos. Então, a gente dependeria muito, porque os nossos principais fornecedores estão nos Estados Unidos. Então, a tarifa ela aumentaria em mais 50% no valor disso, certo? Então, aquilo que era um procedimento como eu falei anteriormente, de R$ 50 vai se tornar R$ 100. Aquilo que era um insumo que se custava 60 vai se tornar 120 e assim, né? 120 enfim, 120 mais ou menos, é isso mesmo. Então acaba que a gente tem mais ou menos isso. Aqui eu tô falando dos 120 tudo meio que dobrando, porque a gente tem os impostos, a gente tem as taxas, enfim. Então isso aqui são os grandes impactos que vai acontecer na área da saúde, se esse tarifaço realmente for imposto, né? Ele já foi declarado, ele é para iniciar em 1º de agosto, mas isso vai impactar. Isso eu tô falando da área da saúde. A gente tem a área do agro, a gente tem a área, né, do maquinário, a gente tem a área de importação, a área do café, enfim, a área da agricultura e por aí vai. Então é muito importante que vocês entendam que já existiam-se metodologias, o que nós fizemos foi aperfeiçoar para que você pudesse, se você tivesse isso pronto, com certeza você conseguiria driblar, que é o que a gente chama do mapeamento de processos e riscos, que nós chamamos do programa MAPEA. O MAPEA nada mais é que um método de análise de processos, estratégias e ações. Então, é uma mentoria empresarial que pega na sua mão e leva a sua empresa do zero até a estruturação completa dos processos e riscos. O que que acontece? Muito se tem retrabalho, né? O que você ganharia com uma PEA? Você
você elimina, você otimiza tarefas, elimina desperdícios, elimina retrabalho, o que consequentemente você vai conseguir sustentar a sua instituição, se você tiver isso muito bem estruturado, e isso dá tempo ainda de fazer isso, para que você possa passar esse momento de crise diplomática entre os nossos países. E a gente traz uma ideia de 6 em 6, ou seja, de 6 dias até 6 meses, a gente garante essa melhoria no mapeamento de processos que vai, consequentemente, diminuir o seu retrabalho, diminuir aí os seus desperdícios, né? E com certeza você vai conseguir fazer mais com menos. O que antes você fazia menos com muito insumo, muito retrabalho, muitas pessoas, e isso vai trazer isso, porque o Mapeia, ele trabalha, né, com uma estruturação dos processos e ele otimiza esses processos, né? E para quem que é o Mapel? O Mapel nada mais é porque ele é para empresas, para gestores, para instituições e para negócios. Muitos negócios, com qualquer nicho de negócio, a gente consegue aplicar a metodologia Mapeia. O nosso nicho de negócios, ele é muito especializado na saúde, porém a gente consegue duplicar a metodologia para qualquer nicho de negócios, tendo um especialista do negócio com a gente mapeando. Portanto, é que até na área da saúde você vai ter que ter esse especialista, né? O idealizador, tá aqui, ó, uma fotinha bonitinha minha, foi eu que fui o idealizador, né? Aqui tem aqui um pouquinho do nosso, do meu, da minha história, né? Um pouquinho mesmo, alguns trechos da história. E o que você terá acesso? Como que funciona uma mapeia? Mapeia nada mais é do que, primeiro, você tem um diagnóstico estruturado, que a gente precisa entender o que você tem, né? E aí, quando a gente fala o que você tem, eu quero entender se você sabe quais são seus macroprocessos, eu quero entender se você sabe quais são os seus principais riscos organizacionais, eu quero entender quais são as estratégias da organização, que tipo de ferramentas, existem documentos padronizados que mapeiam esses processos, que ajudam no retrabalho, que ajudam a diminuir esse retrabalho, como que você controla os insumos, como é que é os desperdícios da sua organização. Tudo isso a gente vai fazer um diagnóstico especializado, né? Depois você vai ter acesso, né, passo a passo, a atividades práticas, né, para cada fase do mapeamento. Então, a gente vai disponibilizar cursos para cada etapa do mapeamento de processo de risco. E nós vamos da cadeia de valor até realmente, de fato, o gerenciamento dos processos, a otimização dos processos e dos riscos. E nós garantimos que você vai entender o quanto tempo você perdeu, o quanto você gastava de um determinado insumo, e o quanto você vai economizar e vai fazer mais com menos. A ideia do Mapeia é fazer uma análise dos seus processos, da sua estratégia, das suas ações para você fazer mais com menos, tá? É realmente aplicar muito a metodologia Lean Six Sigma, tá bom? Então o Mapeia ele traz essa ideia, né? Nós utilizamos as ferramentas CIPOC, HFMEA ou FEMEA para outros nichos de negócios, 5W2H, uma matriz de criticidade ou mapa de riscos. Você terá acesso a ferramentas prontas, né, modelos editáveis, como fluxogramas, planilhas do HFMEA e FEMEA. Se você quiser um sistema informatizado, nós também conseguimos indicar a você. Você vai ter um mapa de risco, você vai ter um plano de tratamento dos riscos, um POP de como executar e gerenciar esses riscos, né? Você terá acesso a um check-up de processo, então é uma análise que nós vamos fazer dos processos já existentes, com o feedback de um especialista. Nós vamos ter um especialista daquele nicho de negócios conosco, que é o que vocês vão indicar. E essa sessão a gente vai ter sessões de mentoria coletiva, então vai ser necessário muitas das vezes nós chamarmos um time para poder entender os processos e conversar sobre eles. E os encontros presenciais, eles não estão adquiridos dentro do Mapeia, mas ele é uma opção à parte, né, uma negociação à parte por questão de custos e de viagem, certo? Então, uma PEA nada mais é do que um programa de estruturação de processos e riscos para fazer mais com menos, para fazer mais com menos, sabe? Muito que com pouco retrabalho, com pouco não, queremos zerar o seu retrabalho e seu desperdício. A duração do programa, ele é uma duração de 6 meses de acompanhamento, né? A gente tem a opção de renovação e migração para uma mentoria avançada, com foco em indicadores, certo? E cultura organizacional. E também você vai ter aqui no nosso portfólio do programa, você consegue visualizar que nós conseguimos monitorar, então deixa eu abrir aqui para vocês, monitorar o mapeamento de processos e riscos de vocês, entendendo como que está cada setor, né? Entender quando foi mapeado, como é que tá os status, está concluído. Isso aqui é fictício, tá, pessoal? Só para vocês entenderem mesmo como que funcionaria.
O bônus exclusivo, a gente vai dar um bônus exclusivo para vocês, que é um checklist de conformidade regulatória para a saúde, indústrias e serviços. A gente vai entregar para você uma apostila de e-book digital e um mini curso das ferramentas que nós vamos utilizar com você. O investimento, né? Isso aqui vou deixar aqui para vocês, mas o investimento é esse valor. A gente consegue fazer a divisão no cartão, certo? A gente tem como garantia condicional se após aplicar todos os passos, você não receber clareza dos seus processos e estrutura deles, nós devolvemos o seu investimento e como que funciona a aplicação, né? Como é que eu faço a contratação do MAPE? Nada mais é do que você tem um pagamento da taxa simbólica, que é a taxa do diagnóstico organizacional, né, que ele está aí nesse valor. Então você clica aqui ó, no acesso, você vai diretamente para a página para você poder fazer o agendamento do seu diagnóstico. E aí aqui você pega e vai ter acesso ao formulário para você fazer o agendamento para que a gente possa fazer o diagnóstico organizacional com você. Bom, por que que eu trouxe esse programa? Esse aqui é um programa que ele trabalha com metodologias para poder otimizar os seus processos e identificar e premeditar os seus riscos. Então, a instituição que tem isso muito bem estruturado, ela pode até sofrer, mas ela não vai sofrer tanto com as situações de um ambiente, ameaças do seu ambiente externo, porque ela vai estar tão muito bem estruturada nos processos e vamos alencar com os riscos organizacionais e o seu planejamento estratégico, que você vai conseguir driblar isso com muita facilidade. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente olha isso para um nível de política, com certeza o Brasil deve ter feito essa análise. Se não fez, nós estamos simplesmente um pouquinho enrolados. Mas eu acredito que deva ser do feito. Então, a gente já tem outras estratégias. Né? Tanto é que já se fala de que nós não vamos sofrer tanto com essa tarifa, porque de fato já existe, né, outras negociações com outros parceiros comerciais internacionais, enfim, e isso é muito importante. Então, a empresa que tem isso, ela consegue driblar com certeza essa tarifaço. Então, o vídeo que nós trouxemos hoje é justamente apresentar para você sobre como que uma PE pode te ajudar nesse momento tão difícil do nosso país, que é referente às tarifas e que muitas pessoas podem sofrer com isso. Então, eu vou deixar aqui para vocês de brinde, para quem ficou aqui até o último, o final, um e-book um e-book que vai te explicar sobre como que é a estruturação do mapeamento de processos e riscos, ilustrações das ferramentas para você. Isso é gratuito, isso é para você. E vamos deixar também esse portfólio, link para você acessar o portfólio do Mapeia. E qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato com a gente. Se você gostou do vídeo, eu queria que você se inscrevesse no canal, curtisse aí o nosso vídeo, e compartilhasse com instituições da área da saúde ou outros nichos de negócios similares para que eles possam entrar em contato com a gente possa te ajudar nesse momento que pode trazer aí um caos caso você não tenha nada disso estruturado na sua instituição. Certo? Então eu aguardo vocês e até o próximo vídeo.